Eu começo esse vídeo te fazendo apenas uma simples pergunta. Você ainda considera o Brasil o país do futebol? Você provavelmente vai dizer que sim. Sua mente foi programada para isso, afinal de contas. Você cresceu escutando em todos os cantos que o Brasil é o país do futebol. E você tem razão. Só que ao mesmo tempo não tem. Calma que eu explico. O Brasil já foi o país do futebol. Hoje em dia não é mais. A gente vem de uma crise desde o 7-1 para a Alemanha, em pleno Mineirão. A seleção nunca mais foi a mesma, aquela foi a maior humilhação de todas, e desde então o Brasil vem só perdendo ainda mais o título de país do futebol. Perdemos em 2018 para a Bélgica, em 2022 para a Croácia, sendo que essa foi a derrota mais traumática da história do Brasil. E após a Copa, fomos humilhados por seleções extremamente fracas, como a seleção de Senegal, que literalmente só tinha o Mané, para Marrocos, que é até aceitável. Empatamos com a Venezuela, levamos gol de bicicleta e fomos derrotados em pleno Maracanã pelos hermanos, em um jogo conturbado que mostra o retrato do que é o Brasil hoje e a nossa federação. Definitivamente o Brasil não é mais o país do futebol, mas para entender direito como chegamos nesse nível, vamos voltar um pouco no tempo. O ano é 2014, você está assistindo Brasil versus Colômbia, até que Neymar se lesiona. Corte foi feito, Neymar para dominar, para chamar a falta, mas o Marcelo foi atender o Neymar e apontou para o Roberto Alonso, falou, poxa, você não viu? Tomou uma pancada nas costas. Você então se pergunta, o que vai acontecer com o Brasil? Já que o próximo jogo seria contra a poderosa Alemanha de Thomas Müller, Klose e Manuel Neuer. Perdemos o nosso principal jogador e o resultado foi devastador. Em pleno Mineirão lotado, o Brasil levava a pior surra de todos os tempos. Um 7-1 sofrido, um literal amasso da seleção alemã. Estava claro que a nossa seleção estava perdidaça naquele jogo e o nosso protagonista infelizmente foi lesionado da pior forma possível. Nossa seleção não era tão ruim, tínhamos ótimos jogadores em todos os setores do campo, desde o goleiro, que era um dos melhores do mundo, até a defesa, com os dois melhores laterais do mundo, um dos melhores zagueiros, um meio-campista que só ficava atrás de Xavi do Iniesta e um ataque promissor, com um centroavante duro e um literal mágico no time. E citando aqui uma frase de Johan Cruyff que diz o seguinte: escolha o melhor jogador para cada posição e você não terá a melhor equipe, apenas 11 jogadores craques de suas devidas posições. Essa frase se encaixava perfeitamente com a nossa seleção. Ok, vida que segue, o Hexa foi adiado. Filipão sai do cargo de técnico, entra Dunga fazendo um péssimo trabalho, mas então surge um técnico renomado no Brasil, que daria esperança para a gente, simplesmente Tite. Com o Tite, a seleção dá uma leve melhorada, ganhando a Copa América e evoluindo o seu nível, iludindo mais uma vez nós brasileiros, que sonhávamos com o tão sonhado título da Copa do Mundo. O Brasil iludiu a todos, ganhando da Alemanha nas Olimpíadas de 2016, 2 anos depois de uma das piores fases da nossa seleção. Novamente, Brasil favorito para ganhar em 2018. Tínhamos um time bem melhor agora, mas que ainda assim não era um dos melhores. Mas é aquela coisa, se a Croácia chegou até a final, o Brasil também tinha time para ganhar. Até que Brasil versus Bélgica, um confronto inesperado, onde o Brasil era favorito e obviamente perdemos. Com o chutaço de Kevin De Bruyne não deu para o Alisson, gol da Bélgica e Brasil eliminado nas quartas de final. E detalhe importante, o craque da seleção novamente foi lesionado. Tite continua como técnico, novos jogadores e uma nova geração. Chega então a Copa América, a gente perde para a Argentina em um jogo duro, mas ok, não tinha muito problema. O foco era a Copa do Mundo de 2022. Essa Copa em específico foi a mais fácil dos últimos anos. Só tinha literalmente a França e talvez a Inglaterra como adversários perigosos. O Brasil novamente favorito. Passamos perrengues, mas chegamos então às quartas de final, onde o Brasil faz um jogo duro contra a Croácia, mas Neymar faz uma bela tabela e faz o gol que iria sacramentar a nossa vitória. Até que,
a nossa defesa dormiu depois do gol. O Brasil então ia para uma disputa de pênaltis e perdia de forma humilhante. Tite abandonava os jogadores aos prantos no gramado. Não só isso, como saía fora da seleção. Após a Copa, achávamos que tudo iria melhorar, mas foi só derrota em cima de derrota. Uma crise assustadora nos gramados e até mesmo dentro da própria CBF. Viu o Brasil quase fora da Copa. Edinaldo Rodrigues saindo do cargo de presidente por corrupção e depois voltando ao cargo. E Diniz demitido após uma péssima atuação como técnico. Dorival contratado como técnico, Brasil eliminado das Olimpíadas. Reparou o ciclo? Estamos sendo destruídos. O Brasil sempre foi conhecido pela sua magia, de ter jogadores excelentes e completos. Hoje em dia, isso não existe mais. As categorias de base foram completamente mudadas. O futebol mágico do Brasil foi manchado pelo futebol de passes curtos e posse de bola. Repetindo o que Lionel Scaloni falou, a gente perdeu a nossa essência. Antes tínhamos jogadores conhecidos pelo drible, pela paixão de brincar e se divertir com a bola. Hoje as categorias de base repreendem esses jogadores, focando muito mais no "não conseguiu? Passa a bola", o famoso tic-tac que o Guardiola inventou anos atrás para ter uma maior retenção da bola. O Diniz, por exemplo, tentou pôr esse sistema na seleção, onde realmente conseguimos fazer com que o nosso time jogasse com mais posse de bola, porém de uma forma ridícula, já que a posse de bola não ganha jogo, e quem não marca acaba levando. Só que se o problema fosse esse, ainda estava bom, mas vai além disso. A gente não produz mais nenhum jogador que pode ser considerado craque, e o que eu vou falar a seguir pode até ser considerado um crime para muita gente, mas Endrick, Vini Júnior, Rodrigo ou qualquer outro jogador da nova geração não pode ser considerado craque. Infelizmente, craque é o Neymar, um potencial desperdiçado e que carrega essa seleção nas costas há muito tempo. Vini Júnior, na minha opinião, é um ótimo jogador, mas para ser craque falta muito. Ele nem é o melhor da sua posição no mundo atualmente, joga muito, mas não é craque. A mesma coisa serve para Endrick e Rodrigo. O Endrick ainda é cedo para falar, visto que o moleque se mostrou diferenciado e tem apenas 17 anos. Já o Rodrigo é claramente apenas um bom jogador, nada mais, nada menos. E como o Vini Júnior, existem vários jogadores por aí, inclusive até melhores do que ele. Quer um exemplo? Mbappé. Acredito que o Vini vá sim se tornar um craque futuramente, mas por enquanto ainda não é. O próprio Johan Cruyff disse uma vez que ser um craque é muito além de ser habilidoso. Ser craque para ele era ter habilidade e ser o melhor em sua posição, tanto que Romário era habilidoso e foi considerado craque por Cruyff, já que ele foi o melhor em sua posição enquanto atuava como jogador. Não estou dizendo que o Vini não é um bom jogador, ele na verdade é um ótimo jogador, mas para ser craque precisa ser mais que um ótimo jogador. E falando novamente sobre isso, a questão é que nós brasileiros superestimamos muito esses jogadores da nova geração, o que acaba criando uma coisa chamada falsa esperança, e achamos que eles vão tirar a magia do bolso, quando na verdade não vão fazer isso e nunca vão fazer. Sabe por quê? Porque eles não têm a quem seguir, como também o Neymar não teve. Eu acredito que um dos maiores erros dos técnicos anteriores foi não pôr o Neymar para jogar com eles lado a lado. Falo isso pois jogadores muito promissores precisam se adaptar ao nível da seleção. Isso aconteceu com Ronaldo, que jogou ao lado de Romário, Kaká, que jogou ao lado de Ronaldo, e vários outros craques que fizeram isso. Com Neymar e os demais, isso não acontece, já que a experiência conta muito nesse caso. Em 2014, por exemplo, Felipão poderia ter levado Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robinho para a seleção, mas ele preferiu optar por jogadores mais jovens do que por pelo menos 3 nomes de experiência. Ou seja, Neymar não adquiriu nenhuma experiência, e quando não temos nenhum jogador experiente para culpar, preferimos jogar a culpa em uma jovem promessa que estava começando sua carreira. Isso acontece também hoje em dia, já que embora tenhamos Neymar na seleção, ele não é um exemplo para os demais, resultando em um completo colapso. Nosso futebol também é um problema, pois somos bem diferentes dos europeus. Então, quanto mais tentarmos parecer com eles, cada vez mais vamos perder nossa essência e ficar criando falsas ilusões. E citando de novo o caso do Endrick, a mesma coisa aconteceu com Andrei Santos. O moleque foi extremamente superestimado, foi comprado pelo Chelsea
Chelsea e logo foi emprestado, passado de clube em clube e sendo um total fracasso. Ok, eu entendo que o Chelsea tem um elenco que não precisa muito do Andrei, mas jogadores novos precisam de mais tempo em campo para se adaptarem ao nível extremo. Jogadores de 18 a 20 anos precisam de mais minutos em campo, já que obviamente eles precisam se desenvolver como verdadeiros profissionais e não amadores, entre muitas aspas. Isso bate perfeitamente com a questão da experiência, já que ter ao menos 3 ou 5 jogadores experientes conta muito para passar o bastão para os próximos da geração. O ponto é, ninguém nessa seleção realmente puxa a responsa fora o Neymar, e tem uma bela diferença entre ter responsabilidade e ter experiência. Mesmo um jogador sem experiência pode puxar sim a responsabilidade pelo menos uma única vez. E não tem isso de ser o principal jogador. Todos deveriam ter em mente que jogam pela maior seleção do mundo. Logo, todos eles deveriam puxar a responsabilidade para si e jogarem de forma que possam jogar em conjunto. Parece que sempre tem um que quer chamar mais a atenção que o outro. Estamos carentes de jogadores que realmente querem jogar pela seleção. Parece que quando eu ligo a TV para assistir um jogo do Brasil hoje em dia, é como se eu estivesse vendo um jogo do Vasco, e eu acho que o jogo do Vasco é até melhor. As convocações são o auge da decadência, jogadores completamente largados dentro de campo, além de convocações que nem deveriam ser feitas. Richarlison, Matheus Cunha, Emerson Royal e companhia. Essas convocações são bem abaixo do nível da seleção. A gente está em uma seleção onde o nosso teoricamente camisa 9 diz que é um homem-gol, e quando chega em campo faz isso. Richarlison, bota na frente, é só fazer, e vai virar golaço, Richarlison, devolveu, Bruno Guimarães, pro Richarlison. Não produzimos mais jogadores do nível do Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká e etc. E quando aparecem, são apenas atacantes que jogam como pontas ou como centroavantes. Todas as nossas revelações dos últimos anos foram atacantes. Do meio do campo para trás, não temos nenhuma revelação de peso. Não temos laterais, não temos zagueiros e muito menos meio campo. Tantos jogadores bons que atuam no futebol brasileiro que são deixados para trás porque não jogam na Europa é um absurdo, como por exemplo o Beraldo, que atuou como zagueiro no Brasil, mas provavelmente só vai ser convocado agora que está no PSG. Além do mais, parece que a panelinha dentro da CBF realmente existe, já que jogadores que não rendem em campo ficam minutos e mais minutos em campo, enquanto vários ficam no banco. Quer um exemplo? O próprio Vini Júnior já teve diversas partidas de inconsistências e ao invés de ser substituído o mais rápido possível, acabou jogando a partida inteira, enquanto tínhamos simplesmente Gabriel Martinelli no banco, esperando uma oportunidade. E se formos falar de termos técnicos, o Martinelli já se mostrou 10 vezes melhor que o Vini na seleção. A gente não é mais aquele país conhecido por criar verdadeiras lendas em todas as posições. Não temos mais isso, então se não temos, a gente tem que jogar como uma equipe, e se um perde, todos perdem. E para provar que não temos nenhum jogador em nenhuma posição, observe a nossa seleção olímpica, que levou vários sacodes de seleções extremamente fracas. E sim, é fácil culpar o técnico, e eu o culpo também. O Ramon Menezes é apenas um laranja incompetente, mas os jogadores também têm uma certa parcela de culpa. Parece que quando entram em campo já estão cansados e os únicos que deveriam tentar algo o técnico põe no banco. Você entendeu? O Brasil não tem mais jogadores como antes. Isso é normal, são gerações diferentes, mas isso acaba se tornando um problema. A Argentina, por exemplo, tem jogadores promissores em todos os setores de uma equipe, seja no gol, na zaga, nas laterais, meio campo ou ataque. O Brasil não tem, temos apenas atacantes, e ainda por cima atacantes bem ruinzinhos. Até porque para quem já teve um Ronaldo, ter um Richarlison da vida como centroavante é complicado. Mesmo fazendo uma boa campanha, ele ainda não está no nível de carregar a 9 da seleção. Estamos em uma geração onde os jogadores prezam mais pelas suas vidas dentro do meio digital, fazendo dancinhas e ciscando dentro de campo, com jogadas
modas que não levam a nada, ao invés de honrarem a camisa que vestem. Eles já não estão dando valor à nossa seleção. Não temos mais jogadores que jogam por amor à camisa, mas sim jogadores que jogam somente porque são convocados e têm que jogar. E o nosso camisa 10, que teoricamente deveria fazer o possível e o impossível, aparece gordo. Aparece gordo, se comporta como uma criança e não está mais nem aí para o futebol. Ok, eu concordo que ele carrega a nossa seleção, mas honestamente, acho que até ele desistiu de jogar por ela. Anotem o que eu falo, assim como Messi e CR7, após a aposentadoria de Neymar, a seleção brasileira vai para um buraco sem fundo. Se você estiver iludido com a nossa seleção em 2026, pode tirar o cavalinho da chuva. Vamos ficar pelo menos uns 8 anos sem ganhar uma Copa, e talvez lá em 2034 a gente consiga, já que as novas gerações estão incrivelmente horríveis. Chamar um país desse de país do futebol hoje em dia acaba tornando ele uma fraude e uma piada no meio do futebolístico. Antes entrávamos em campo e todos sentiam medo da nossa seleção. Hoje entramos em campo e levamos um gol de bicicleta de um venezuelano. Tudo normal, né? E como se não bastasse isso, nossa federação é uma completa bagunça. Passamos vergonha com a troca de técnicos de repente, passamos vergonha com o policiamento no estádio, em um dos maiores derbys de seleção que já existiu, e todos os nossos presidentes são corruptos, que enchem os bolsos de dinheiro e fecham os olhos para os reais problemas. O termo país do futebol vai muito além de revelações e irresponsabilidade da confederação, mas até mesmo o nosso futebol jogado dentro do Brasil é bem inferior ao futebol europeu. Não estou dizendo que devemos trocar o nosso estilo, mas podemos readaptá-lo para um estilo que vá contrair as equipes europeias em uma possível Copa do Mundo. Não vou deixar de apoiar minha seleção por isso. Tem como melhorar sim, e o Dorival sabe disso. Mas a verdade é que resgatar a nossa essência é bem difícil. Muita gente abandonou o barco para torcer para a Argentina, deixando de serem patriotas devido a uma fase tosca que estamos vivendo, honrando um manto que não é seu, e um país racista e que menospreza seus jogadores e sua raça. Ou seja, o problema do Brasil vai desde a CBF, os jogadores, a comissão técnica, o futebol jogado dentro do Brasil, as categorias de base, até os torcedores. É bizarro ver alguém torcendo para a Argentina, que tanto cometem racismo com os nossos jogadores, depreciando completamente nossa raça. Essa é a pior época para ser fã da seleção brasileira e do futebol brasileiro, mas podemos nos reerguer e torcer para que tudo melhore, pois isso é possível. Eu espero mesmo que a gente possa ser feliz novamente vendo essa seleção em campo e ver futuros craques, não apenas jogadores que fazem dancinhas achando que o jogo já está ganho. E para você que acha que não posso falar mal da nossa seleção, eu posso falar mal do meu Brasil, mas para o resto, no mínimo 5 Copas e você entra na conversa. Eu espero de verdade que o Brasil volte a ser o país do futebol.